Se você foi o filho que nunca deu trabalho, se você cresceu escutando, ah, ele sempre foi tão bonzinho, ou cresceu escutando, ele nunca pediu muita coisa, ou quando ia no mercado ele nunca pediu para comprar nada. Se você foi o filho que basicamente, desde quando você se entende por gente, nunca fez birra, esse vídeo é pra você. E fica até o final que eu tenho uma mensagem pra você, porque eu também sou esse filho, tá? Então é uma mensagem de mim pra você, e eu quero te ajudar, porque se você foi esse filho e não entende o que eu vou te dizer aqui hoje, nunca ouviu o que eu vou te falar nesse vídeo, você precisa ouvir, tá? Você precisa saber o que eu tenho pra dizer, beleza? Então fica comigo até o final. Eu prometo pra você que vai ser de muito bom uso o tempo que você vai depositar aqui nesse vídeo. Primeiramente eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Paulo e nesse canal eu trago diariamente de segunda a sexta, né, na verdade, vídeos com o meu conhecimento, com as coisas que eu vivo, que eu aprendo e que eu trago pra cá para ajudar quem me assiste. Então o intuito desse canal foi, desde o primeiro dia que eu criei, foi trazer o conhecimento que eu obtenho através das minhas experiências pra cá, pra pelo menos ajudar, nem se for uma pessoa que precisa de ajuda e que está vivendo ou viveu o que eu vivi e que precisa nesse momento de alguém para ajudar. Basicamente é mais para homens, né? E a gente sabe que o homem hoje ele precisa de conversar, mas hoje em dia a gente sabe que sempre foi assim, né? É muito difícil o homem se abrir para as pessoas, ou para, tem que ser um bem próximo, um conhecido bem próximo. Então aqui eu trago informações sobre a vida, sobre a mente, que possa ser que ajude alguém que precise. São conhecimentos que são necessários e que a gente não acha com qualidade em qualquer lugar, beleza? Então esse sou eu, e nesse vídeo a gente vai falar sobre o problema de ser o filho que nunca deu trabalho. Como eu disse, eu fui esse filho, e esse é um problema porque sendo assim, sendo esse filho que nunca deu trabalho, basicamente, para ser esse filho que nunca deu trabalho, você teve que anular muitos desejos seus, muitos dos seus sonhos, às vezes, para um bem maior. Basicamente, você foi um filho que pensou no conjunto, né? Pensou na sociedade, no seu ecossistema. Então, no meu caso, por exemplo, eu cresci num ambiente onde não cheguei a passar fome, graças a Deus, mas era um ambiente onde tinha o básico. Então não tinha muita regalia, tinha muita abertura para ter coisas que não fossem o essencial, né? Então eu tive que crescer nesse ambiente, e esse ambiente moldou esse filho que nunca deu trabalho. Então quando a gente fala filho que nunca deu trabalho, a gente está querendo dizer um filho que cresceu sem ter muita voz, a gente pode dizer assim. E por que isso é um problema muito grande e que precisa ser tratado, senão vai te atrapalhar mais pra frente, e até mesmo para criar os seus filhos. Porque você ser esse filho quer dizer que você não teve voz. E quando uma pessoa não tem voz, e principalmente o homem, que necessita da voz para conquistar as coisas e para ter espaço onde ele está inserido, é um problema, porque você precisa da sua voz, você precisa ter voz. E quando eu falo ter voz, você precisa se impor. Então ser um filho que nunca deu trabalho, ele traz esse problema também. Ser uma pessoa que não se impõe, não toma frente, uma pessoa que deixa os outros escolherem por ela. Porque basicamente a gente não teve escolha na nossa infância, no nosso crescimento. A gente simplesmente ia vivendo e os pais escolhiam pela gente, e a gente não tinha voz, a gente não podia escolher as coisas, não podia fazer as coisas por conta própria. Basicamente a gente cresceu num ambiente onde a gente era submisso, né? E isso para o homem é muito ruim, porque o homem não foi criado, né? Deus não fez o homem para ser submisso. Deus fez o homem para mandar. Realmente, em Gênesis diz que Deus deu autoridade para o homem mandar na terra, certo? Então a gente nasceu para mandar. E quando a gente cresce nesse ambiente onde a gente tem que ser submisso, onde a gente não tem voz, isso meio que, falando aqui no jeito mais descontraído, isso meio que capa a gente, né? A gente fica capado, realmente. Não temos escolha, não temos voz. E por que isso é um problema? Pra agora, não é um problema lá na infância. Porque lá não tem diferença, você não tem escolha mesmo. Mas pra agora, isso é um problema por quê? Porque basicamente, você cresceu assim, e agora você tem isso instalado na sua mente. E, por exemplo, quando você for para um relacionamento amoroso, por exemplo, ou quando você for ter a sua família, a sua própria família, isso vai ser um problema, porque você
mesmo que você tenha voz, né, é, mentalmente vai ser reativado isso da sua infância, desse capado aí da infância. E isso vai sempre voltar à tona. E às vezes você vai tirar o seu corpo de alguma decisão ou sair de alguma discussão que era necessária por causa desse comodismo, realmente, da infância. Então é uma coisa que precisa ser tratada, e eu posso dar um exemplo prático para vocês de como isso afetou a minha vida e o porquê que eu tenho que cuidar disso todos os dias. Eu estou em um relacionamento já tá indo pro 5º ano, e no começo desse relacionamento eu tinha o problema de fugir de discussões, de não tomar a frente das decisões, de sempre deixar para decidir nas últimas instâncias, sempre fugir de conversas mais sérias, porque eu não sabia porquê, na verdade. Eu sempre fazia isso, e muitas vezes eu sabia que era errado, mas era cômodo para mim, mas eu não sabia o porquê. E com o tempo fui pesquisando mais, fui entendendo, fui conversando com a minha parceira, e eu entendi o seguinte: isso decorre dessa criação. Não estou culpando meus pais, você também não deve culpar seus pais, porque foi a maneira que eles acharam de criar você. Porém, isso decorre da criação, da forma como você foi criado. Por exemplo, se os meus pais tivessem me criado de uma forma que eu tivesse escolha desde o momento que eu obtive o discernimento do bem, do mal, do errado e do certo, e se eu tivesse, escolha altruísta, de poder escolher o que eu quisesse, desde o momento que eu me entendo por gente, eu me tornaria uma pessoa, um homem, que ia ter voz, que ia tomar na frente. Mas como eu não tive isso, isso não dita que eu vou ser assim pro resto da vida. Isso é treinável. Claro que é mais difícil, mas é treinável sim. E eu estou treinando isso todos os dias para ser melhor nisso. Porque isso é um problema. Isso acaba com relacionamentos. Isso destrói casamentos. Existem casais hoje que o homem é assim, o homem é mais passivo. E isso faz com que o ecossistema do casal, do casamento, ele desmorone. Porque o relacionamento amoroso, homem e mulher, foi feito para o homem tomar as decisões, né? Não tomando a voz da mulher, mas o homem toma as decisões, o homem toma a frente das ações, das atitudes, e a mulher, nesse quesito de ações, de conversas, a mulher, ela acompanha. Não é a mulher que toma a frente, o homem acompanha. Nessa questão de tomar a decisão, de ir e realizar a ação, é o homem que tem que ir na frente e a mulher vai atrás, do lado, para acompanhar. E quando isso se inverte, quando a pessoa, o homem, tem essa criação mais cômoda, e esse papel se inverte dentro do casamento, é a receita para desmoronar, para esse casamento não dar certo. Porque não foi assim que Deus fez o casamento. O casamento foi feito para o homem tomar a frente das atitudes, das ações, da proteção, né, da provisão, da decisão, da direção. Tudo isso o homem tem que ter. E se o homem, tivesse a criação cômoda, tivesse a criação onde ele foi a criança que nunca deu trabalho, esse é um problema muito grande. Então, se você é essa criança, se você sempre ouviu dos seus pais ou de parentes que você é quietinho, que você nunca deu trabalho, que você é muito educado, não, educado todo mundo tem que ser, mas que você nunca deu trabalho em si, tome cuidado, comece a anotar os seus relacionamentos, não só os amorosos, amizades, relacionamento com o irmão. Por exemplo, se você é um irmão mais velho e seu irmão mais novo tem mais voz que você, tem alguma coisa errada aí. Existe a hierarquia, né? Eu sou um cara que acredita fielmente na hierarquia. Então o irmão mais velho, ele tem que ter mais voz que o irmão mais novo. Não mandar, mas ele tem que ter mais respeito. Não, mais respeito também, mas ele tem que ser respeitado. A palavra dele tem que ser respeitada na frente do irmão mais novo. Vocês conseguiram entender? Então basicamente é um problema isso, e precisa ser tratado, ok? Algumas dicas de como pode ser tratado. Primeiramente, como eu disse, você precisa reconhecer o problema para depois começar a tratá-lo. Mas você reconheceu que você foi esse filho que não deu trabalho, que você tem problema com tomar a frente das coisas, tomar decisões. Entendeu isso? Beleza. Agora a gente vai partir para o quê? Exercitar, se expor. Você precisa agora começar a tomar decisões, mesmo que sejam pequenas, mas começar a tomar decisões. Você precisa começar a também conversar mais, dialogar com pessoas diferentes, que não sejam, por exemplo, pessoas do seu dia a dia, pessoas diferentes, começar a exercitar o diálogo, começar a decidir mais coisas.
E outra coisa, sempre utilize a escada do tempo. A escada do tempo é uma coisa que eu vou trazer bastante aqui no canal, que é uma coisa que eu criei e que ajuda muito a não ter essa quebra brusca de padrão na vida da pessoa. Porque a gente sabe, quando a gente tem um vício, por exemplo, e precisa sair desse vício, não tem como a gente sair do vício hoje e amanhã já tá livre. Tem que ser uma escada, e por isso eu falo escada do tempo. Hoje você tá no vício, amanhã você diminui um pouquinho, vai diminuindo um pouquinho, diminuindo até parar. A ideia é você ir diminuindo aos poucos essa exposição desse comodismo. Então o que? Você vai exercitar, tomar decisões, tomar ações, fazer as coisas, fazer mais as coisas, sair mais, conversar mais, dialogar mais, exercitar a sua masculinidade mesmo. Que o homem ele foi feito mesmo para agir, para tomar ações, para tomar a frente das coisas. E uma coisa bem interessante que você pode fazer também é tomar a frente não tomar a frente, mas ter alguma coisa que você seja o líder, ter alguma coisa que você seja o dono, ou criar alguma coisa que você exerça um papel de liderança. Por quê? Porque aqui eu digo, a liderança, quando o homem ele toma a frente de alguma coisa, ou quando ele é dono de alguma coisa, isso dá responsabilidade para ele. O filho que nunca deu trabalho, ele é um filho que não tem responsabilidade. Infelizmente, esse é o mal do filho que nunca deu trabalho, dessa persona. Então, fazendo isso, você com certeza vai começar a mudar essa chave, mudar esse pensamento que esse filho que nunca deu trabalho trouxe para sua mente. E comece a exercitar isso que eu passei aqui. Eu espero que eu tenha te ajudado a entender o mal que traz esse problema. É um problema muito grande que precisa ser cuidado para não trazer outros problemas maiores e consequências para a sua vida, tá? Então, se você não sabia sobre isso, se você não entendia a gravidade disso tudo, se você foi um filho que nunca deu trabalho, eu espero que eu tenha te ajudado. E se eu te ajudei, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Eu trago sempre aqui, de segunda a sexta, como eu disse, vídeos como esse, melhores, com conteúdos que agregam na vida das pessoas. E eu espero que eu ajude pelo menos uma pessoa com esse vídeo aqui. Beleza? Muito obrigado pela sua visualização aqui, por ter ficado comigo até o final. Eu te espero num próximo vídeo e falou!